Vamos começar então? Vamos orar? Vamos. Bom Deus e Pai eterno, nos abençoa-nos da sabedoria e entendimento no estudo dessa lição número 5. E as pessoas que vierem assistir, que seja para honra e glória do teu santo nome. Ilumina a nossa mente e a daqueles que assistirem. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vou compartilhar aqui, Elisângela, a lição e vamos lá. Pronto, tela compartilhada. A fé, arrependimento e confissão. Tema 5. Quer ler para gente esse tema aqui, Elisângela? Sim. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O perdão tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saída. Muito bem. Então a Bíblia aponta a saída, né? Muitas vezes as pessoas podem mudar da água para o vinho, literalmente, quando conseguem perdoar as outras pessoas, né? Então vamos estudar na Bíblia o que que é esse relacionamento de arrependimento, de perdão. Tá chegando mais alguém? Vamos ver quem é que tá chegando aí. Sérgio. Ó, o Sérgio tá entrando. Sincronizando o áudio. Tá conectando. Tá tentando entrar. Sérgio conectando ao áudio. Oi, Sérgio. Conseguiu? Alô, Sérgio. Tá ouvindo? Oi, Sérgio. Seja bem-vindo. Conectou o áudio aí? Tá ouvindo? Você tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo? Conecta o áudio, sincroniza. Conseguiu? Aí, sincronizando o áudio. Sérgio está conectando ao áudio. É isso aí. Conseguiu? Você tem que apertar no microfone. Microfone. Vê. Aê, tô te ouvindo. Sérgio, Ok, tô te ouvindo. ok. Isso, Agora, ok. É isso aí. Você sincronizou o tecnologia aqui áudio, é isso mesmo. atrapalhou aqui. Seja bem-vindo. Eu vou compartilhar a tela aqui. A gente está já na perguntinha 1. Ó, Eu vou ler ela e o senhor ó, explica para gente. ok, ok. Tá bom? Tá vendo aí? Tá bem pequeno, mas dá. Não, vamos aumentar mais isso aí. Melhorou?
Melhorou? Deu para ver agora. Ou agora ficou melhor? Ficou ótimo, ficou bom. Aí, então vamos assim. Ó, a primeira pergunta: o que é a fé? A qual e qual é a sua importância na vida cristã, né? Então a gente vai ler uns textos bíblicos e você vai explicando para a gente esses textos aí, o irmão Sérgio. Ok. Sérgio, você está com o texto aberto aí? Então, eu estou procurando minha Bíblia aqui, que tá acabando de Tá bom. fazer a nossa. Só deixa eu só procurar minha Bíblia, que eu acho que eu guardei no meu quarto. Só um minuto. Leia aí, Elisângela, Hebreus 11, 1 e 6. Tá, ok. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. O verso 6 é: de fato, sem fé é impossível agradar. Portanto, é necessário que E o aquele 6, verso 6 agora. que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do seu bem. É o 6. Irmão Sérgio, explica pra gente aí o que que esse texto quer dizer aí sobre a relação de fé aí, Hebreus 11, 1. E o verso... Então, aqui, esse texto de Hebreus, ele tem como uma colocação do conceito, né, de fé, onde ele apresenta para nós a maneira que nós devemos entender a fé, e não como muitas pessoas creem que a fé é apenas um sentimento, né? Aham, Um sentimento onde as pessoas se emocionam, onde as pessoas vagam os pensamentos, mas aqui nesse conceito ele é muito mais profundo, onde ele fala da fé de ter as coisas, a convicção dos fatos. aham. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que nós não devemos apenas nos ater apenas em sentimentos, quando na maioria das pessoas pensam assim apenas nesse termo. Então, o conceito aqui de Paulo, né, que supostamente Paulo escreveu aqui, Hebreus, ele nos convida e nos remete a esse pensamento que a fé ela tem que ser juntamente com as obras, quer dizer, você ter e fazer e ter os fatos, né? E para alcançar os fatos. Então, esse verso aqui, ele realmente ele traz essa profundidade, dessa compreensão aqui. Muito bom, muito bom. E o verso 6 está dizendo assim que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente, exatamente. Onde essa prática, essa prática, ela vem da, do pensamento de Deus para nós, do Sim, propósito de Deus para nós, da vontade dele para nós. Então, por isso que o verso diz que sem fé é impossível agradar a Deus, no sentido que nós não podemos viver sem a fé, sem esse conhecimento, porque a fé não é apenas um sentimento, é conhecimento, né? Esse conhecimento que nos é apresentado do próprio Deus. Então, ele espera que isso faça parte da nossa vida, para que nós possamos agradá-lo no sentido de que se ele nos pede, então isso agrada a ele. pensando nisso que o senhor falou, na fé, nesse conhecimento que a gente tem de Deus e do ensinamento dele, né? Romanos 5 verso 1 diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é possível encontrar paz quando a gente acredita no Jesus? Com certeza, com certeza. Quando a gente faz uma comparação das pessoas que não têm esse conhecimento que nós temos da palavra de Deus, as pessoas procuram outras pessoas
que têm as suas funções também, né? Como psicólogo, psiquiatra, as pessoas que têm esse estudo, né, da psique Sim, humana e tal. sim. Então, muitas pessoas, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, elas procuram essas pessoas porque elas veem nelas, né, lógico, elas têm as suas funções ali dentro dessa profissão, mas que nós, como cristãos, nós colocamos a importância maior do conhecimento de Deus. E a palavra de Deus, essa fé que vem pelo conhecimento da palavra de Deus, ela tem que ser o propósito maior, né? A busca maior do cristão. Elisângela, Tem muita aqui, ó, vou te gente, perguntar tem esse muita verso. gente, deixa eu Porque, só comentar isso daí um pouquinho. Tem tá, muita gente que está em busca de paz, né? Mas a verdadeira paz está em confiar em Deus. isso mesmo. E Elisângela, é, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta? Sim, a fé sem obras, ela aqui fala, né, que é morta, né? Porque se a gente tem fé, a gente vai produzir, né, os nossos frutos, né? Que são as obras. Muito bem. Irmão Sérgio, é isso mesmo? Então quer dizer que se eu tenho fé, eu vou ter uma boa obra? E como é que é? Se eu fizer muita obra boa, eu consigo chegar no céu? Dá para ser assim? É, a Bíblia é categórica, né? A Bíblia, ela é enfática, né? Ela, ela nos apresenta essas duas condições, né? Para que, inclusive, pelo verso que nós lemos, verso 6 de Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, quando ele faz essa junção da fé e as obras, e Tiago tem essa preocupação agora para endossar o que Paulo já falava, Sim. dizer o seguinte, que a fé, como eu já falei, não é apenas um sentimento vago, né? Onde tem apenas as pessoas têm apenas emoções. Eu Sim. vejo muito isso assim. A gente não vai, é, é, não pode citar muitas assim, mas exemplo, mas a gente vê que as pessoas elas elas se detêm em coisas passageiras, as coisas efêmeras e apenas sentimentos. Sim. Mas a fé, quando a Tiago fala, 2:10, né? E ele É. fala que nós, quando possuímos essa fé em Deus, conhecemos o autor da nossa fé, como diz o hino, né? O autor da nossa fé, nós vamos praticar aquilo que ele nos ensinou. Deus seja Então, louvado. essa junção, ela vai se completar na vida do crente, né, do cristão. Amém. Deus seja louvado pela sua explicação, irmão. Então a gente entende que se a gente tem fé nesse Jesus e todo esse conhecimento, ensinamento que ele nos traz, eu vou produzir boas obras porque eu estou ligado a ele, né? Vamos avançar para dois. Qual é o objetivo da fé? Tem que ter um objetivo. Vamos ler primeira epístola de João 5:4 e depois primeira Pedro 1:9. Vamos ver o que a epístola de João está falando. Cinco Eu quatro. posso ler? Vou ler. Pode ler, pode ler. 5 verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo e qual é a vitória é a nossa fé. E já lá em Pedro, né, 1 verso 9 diz assim: obtendo o fim de nossa fé, a salvação da vossa alma. Olha aí, está dizendo que o indivíduo tem fé, logo ele tem salvação. Então quer dizer que não é obra, é fé ou é obra? Explica para nós aí, Sérgio. Então, esse texto, ele é incrível como a palavra de Deus, você busca aqui, busca ali, e ele e essa e essa busca, né, por esse conhecimento, nós vamos tendo, né, pelas declarações dos apóstolos, né?
Então, nesse caso aqui, quando João ele afirma que aquele que é nascido de Deus, e esse nascimento ele pode ocorrer até mesmo depois que a pessoa é um crente, que se diz um crente, esse nascimento pode ser depois. Mas quando a pessoa se dá, porque nós entendemos até quando os discípulos que andavam com Jesus e passaram todo aquele tempo, nós podemos dizer assim que eles ainda não tinham esse pleno conhecimento dessa fé que eles deveriam alcançar. Uhum. Então, assim, então, quando João afirma que o que é nascido de Deus vence o mundo, e nós colocamos mais uma vez o exemplo dos apóstolos, para muitos eles foram derrotados, mas para nós que cremos, eles venceram o mundo, e o sangue deles era semente, e isso as próprias pessoas os algozes deles reconheceram isso, que matavam um, nasciam muitos, com aquele testemunho. Então, vencer o mundo através daquele que é nascido de Deus, que crê em Deus pela sua promessa, pelo que nós temos de exemplo na vida de Cristo, porque Cristo veio exemplificar a vida do Pai, não é isso? Eu estou aqui para mostrar o Pai, não é isso que Sim. ele falava? Quem vê a Estou mim, vê o aqui para Pai. mostrar o meu Pai, para clarificar, para deixar bem claro que é o meu Pai, quem é o meu Pai, né? Então, ele disse, quem é nascido de Deus, conhecedor de Deus, vai vencer o mundo. E essa vitória, ela não se limita aqui, Então, o objetivo né? da fé é nos levar à salvação em Cristo Jesus. Resumindo, é isso. Exatamente. E isso, exatamente, não se deter a este mundo, não Muito. se deter a este mundo, porque isso pode ser uma tentação para muitos de perder a fé, Quer falar alguma por coisa, circunstâncias, né? Elisângela? Que vive por lutas, por provações. Então, não se limitar a este mundo. A Sim. vitória pode não ser apenas definida neste mundo, mas a vida eterna, como ele apresenta aí. Amém. Quer falar alguma coisa, Elisângela? Eu vou falar, se você quer a vitória, você tem que ter a fé, né? A fé traz essa vitória. Amém. E você disse, né, o reino de Deus. Vamos à perguntinha 3. Como desenvolver a fé? Romanos 10, verso 17. Está trazendo a dica para nós. Vamos lá, rapidinho. Romanos, capítulo 10, verso 17. Eu já vou lendo aqui, ó. Diz assim: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha aí. Então a fé vem pelo quê, irmão Sérgio? Pela pregação, Então, se eu escutar alguma coisa que fala de Jesus, escutar a palavra de Deus, então eu vou desenvolver fé, eu vou crer. obviamente, obviamente. Só que existe também uma, um outro lado dessa fé, né? Onde pode ser uma fé satânica também. É É verdade. interessante isso, Sim. porque Satanás também tem fé em Deus. Ele crê em Deus, ele conhece Deus, mas a fé dele não é para honrar a Deus. Então, esse verso que nos apresenta aqui, a pregação do Evangelho e a pregação pela palavra de Cristo, está dizendo assim que não existe outra maneira, apenas a pregação de Cristo, aquilo que nos leva a Ele. É. Não existe outra coisa. Como Jesus é a salvação, morreu na cruz por nós, verteu o sangue por nós, e alguém estiver ensinando sobre Jesus, realmente essa pessoa vai ter fé, vai ter a fé em Cristo para poder receber o dom da vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Buscando a palavra de Deus, né? A Bíblia. Muito bem. Então, como desenvolver fé? É ouvir, é ler a Bíblia, é meditar nela, é orar, é falar com Deus. E se alguém não tem fé, então se ponha de joelho aí no seu quarto e fala para Deus: Senhor, eu não tenho fé, mas eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou orar e que o Senhor me ajude. E certamente Ele o ajudará. Vamos para a pergunta 4.
O que Jesus veio fazer, né? Lucas 5, verso 32 vai falar para a gente. Jesus veio fazer o que aqui? Né? Lucas 5, verso 32. O que Jesus veio fazer? Diz assim: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ô, irmão Sérgio, Elisângela também, se quiser falar. Eu pergunto para vocês: não vim chamar justos, e sim pecadores. Quer dizer, Jesus está falando que veio chamar pessoas aqui é, que estão em situação difícil, né? Pessoas que estão em desacordo com seus ensinamentos, em desacordo com a palavra de Deus, estão em desarmonia ao arrependimento, quer dizer, alguma mudança. E aí ele está falando, mas não vim chamar justos. Então quer dizer que os justos estão de fora? Quem está andando certinho está de fora? É uma pergunta categórica, né, que normalmente os pregadores fazem, né? Tem alguém aqui que todos são pecadores? Tem alguém que não tem pecado? Ó, se você não levantou a mão, aí já está pecando, né? É. Então aqui, então Jesus ele declara aqui neste verso que ele veio buscar aquele que ele perdeu, aquele que se desviou, aquele que está longe, porque aquele que se considera justo ou aquele que se considera justo e tem esse sentimento de justiça ou justiça própria, né? Aham. Esse aí essa pessoa não está querendo Jesus. Então, as pessoas que se consideram justas por si só, Jesus não pode fazer muita coisa para essa pessoa, porque ela já está se considerando Tá já muito orgulhoso, né? herdeiro da salvação. Era um pensamento dos fariseus, né? Dos Aham. sacerdotes da época, né? Aham. Que as suas justiças levariam à salvação. Sim. Então, Jesus veio desfazer isso com essas palavras, né? Onde os pecadores eram rejeitados, os pecadores eram marginalizados. Jesus se misturava com essas pessoas para alcançá-los, né? Essas pessoas que se consideravam imerecedoras, que é esse sentimento que devemos ter com pecadores, Então, a gente ser Para a poderia. gente, imerecedores. Quer falar, Elisângela? para a gente adquirir o conhecimento, é, é a gente ser humilde e se considerar pecador, né? Sim, sem dúvida. A humildade é muito importante. Vamos avançar então para a perguntinha 5. O que a gente entendeu então que Jesus veio fazer é espalhar o amor dele pela humanidade e chamar as pessoas a ter um encontro com ele, né? E até aquele que se considera justo, Jesus derrama a misericórdia sobre ele para que ele entenda que ele precisa ser humilde e abandonar uma vida de pecado, porque não há justo nem sequer um, né? Como diz Paulo, né? Então todos Exatamente, pecamos, né? Então, Jesus veio chamar todos ao arrependimento. É isso que o texto diz. Não justos, porque não tem justo. É óbvio, né? Então, vamos para a pergunta 5. O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Aqui é uma coisa muito profunda que Paulo vai falar para nós, para a gente meditar nisso aqui e compartilhar com nossos amigos que estiverem assistindo ou ouvindo. Romanos 2, verso 4, diz assim, ó, vou ler. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmão, explica para nós esse texto. Tá falando aqui que tem gente desprezando a bondade de Deus e a longanimidade dele, e tá dizendo que é a exatamente, bondade dele que nos leva ao arrependimento. exatamente. Aí, antes de responder exatamente essa pergunta, é interessante nós sabermos que nem todos, né? Que nem todos, ele leva sim, leva ao arrependimento as pessoas que consideram e entendem o amor, a riqueza e a bondade de Deus e a tolerância dele, a longanimidade para com o pecador. Agora, que é outro assunto, né? Depois deve ser falado sobre isso. Mas Sim, muitos não vão aceitar isso, né? Muitos não vão aceitar isso. Mas a afirmação é que sim, que
a longanimidade de Deus, reconhecimento da bondade de Deus, das suas misericórdias, e a sua declaração por nós de todo esse amor conduz a pessoa, né? Envereda a pessoa para o arrependimento. Então, a gente está Sensibiliza, né? Sensibiliza as pessoas em saber que alguém tem misericórdia de mim. E quando eu olho para mim, né? E essa E palavra Jesus, que o irmão falou é muito boa, muito forte, sensibilizar, né? Deus vai induzindo a pessoa com seu amor a ela desenvolver uma fé nele e sensibilizando ele da necessidade dele ter cada vez uma fé mais forte. É isso mesmo. Deus transforma, né? Deus transforma o ser humano. Sim, sem dúvida. Muito bom. Então, o que nos leva ao arrependimento? É o amor de Cristo, né? A tolerância dele para conosco, porque somos pecadores, somos revoltados com a situação. Ele é tolerante, está dizendo no verso. Ele é longânimo, está dizendo no verso. E está dizendo também que ele é bondade, né? Olha só quantas coisas que diz. Agora, a pergunta 6. Nós estamos caminhando para o fim aqui, né? Tem mais algumas, mas vamos avançar. 6. O que faz o pecador se arrepender? Salmo 38, verso 18. Vou correr lá. Salmo 38, 18. Salmo 38, verso 18. Eu vou ler. Pode ler. 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Confesso a minha iniquidade. O que faz o pecador se arrepender, irmão Sérgio? bom, o verso é muito claro, né? Confessar, não é isso? Sim, Confessar a iniquidade. então, Quando a pessoa, porque são os passos, né? Necessários sim, para se completar, para se completar a aceitação de Deus, né? Lógico, obviamente, mais uma vez reiterando, imerecidamente, né? Porque nada que possamos fazer nos poderá nos garantir a aceitação de Deus. Mas Deus, ele assim, ele nos dá então esses passos para que nós possamos ser aceitos por ele. Então, quando nos arrependemos, nós confessamos nossos pecados, sim. Muito embora ele já saiba de tudo, né? já. Embora ele conheça os nossos corações, mas ele espera que nós confessemos os seus pecados, sem meias palavras, né? Então, o que faz o pecador arrependido é confessar, né? Fantástico. Pergunta 7, vamos avançar. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios 28, verso 13. Ah, ali está falando que acontece alguma coisa. O indivíduo que não confessa seus pecados. Provérbios 28, verso 13. Quanto tempo nós temos, Robson? Olha, tá acabando, hein? Nós temos o quê? Acho que 5 minutos. É só meia hora mesmo? O senhor entrou meio tarde. Foi. É 40 Posso minutos. ler? Verso Aham, 3? são 40 minutos? Não, mas qualquer coisa a gente entra de novo e finaliza, né? Aham. Deixa eu ler o verso 3. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, como é que é? O que Quem confessa, acontece com aquele que não confessa os seus pecados? O que vai acontecer se ele não confessar os pecados? ele não vai ter Jamais. arrependimento. Ele não vai ter chance, né? Ele não vai se salvar, ele não vai estar em harmonia com Deus, não é? Ele não vai para o céu. Essas coisas todas aí que acontecem com o indivíduo que não confessa, né? Irmão E Sérgio, aqui ele apresenta algo que a maioria dos cristãos, né, por aí fala, da prosperidade, né? sim, Mas isso não é um tema exclusivo e a gente nem exclui isso, né? A gente só não coloca isso como algo de suprema importância, a maior importância.
Mas a prosperidade, quando é apresentada aqui, ela fala de coisas reais mesmo, né? E essa prosperidade, ela pode ser aqui mesmo, aqui na Terra. Mas a maior, obviamente, é a prosperidade, alcançar a vida eterna. Então, aqui diz que as pessoas que escondem de Deus, ou, em outras palavras, ninguém pode se esconder de Deus, mas, em outras palavras, está dizendo o seguinte: quando a pessoa encobre ou não aceita a, a, o perdão de Deus, que isso seria encobrir, não querer aceitar o perdão de Deus, não vai alcançar a prosperidade. Fantástico, perfeito, irmão. O senhor explicou muito bem. Então, para ser próspero, tem que confessar. Vamos para 8. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? João 1:9, aí Miqueias 7:18 e 19. A gente já leu João, né? Então vamos direto para Miqueias 7:18 e 19 e Isaías 43:25. Eu já achei Isaías, vou ler Isaías 43:25. Pode procurar Miqueias aí, Elisângela. Isaías 43:25. João ele já começa a responder, né? Então aí, né? João, primeiro João. Já. Diz assim, em Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quer dizer, então, que por esse verso aqui, Deus não tem memória, então, quando a gente pede perdão, ele fica desmemorizado, esquece de tudo, não lembra de nada? Esse que é o perigo, né? Das pessoas estudarem textos isolados, né? A Bíblia, ela tem essa preocupação de incentivar as pessoas a estudar toda a palavra, né? Verdade. Então, aqui, quando ele fala que Deus não se lembra, ele tem essa capacidade, sim, de se esquecer. Porque Deus não é como um ser humano, né? Que, por mais que perdoe, não tem a capacidade de esquecer, mas como seres humanos, por instintos humanos. Mas Deus, ele tem essa capacidade de esquecer, sim, de perdoar os pecados e esquecer, né? Entendi. Então eu poderia comparar nesse sentido, né? No caso, Deus é ciente, onipotente, onipresente, então ele está presente em todos os lugares, pode todas as coisas e sabe todas as coisas, né? Então, lógico que Deus não vai deixar de saber aquilo que eu pedi perdão, mas a diferença que eu entendo aqui, na minha humildade, eu penso que quando Deus nos perdoa, ele é diferente do ser humano, que ele perdoa, mas fica cobrando. Deus perdoa, mas não te cobra mais daquilo. Mas, é claro, ele sabe tudo, ele sabe que aquilo se passou, mas ele te cobra mais. Essa que é a palavra, eu não me lembro mais. Agora, já quando a gente pede perdão para um ser humano que é pecador e carece da graça e da glória de Cristo Jesus, eu acredito que a gente pede perdão, ele fala, eu te perdoei, mas ali na frente ele lembra, no sentido de ter um recorde, ele tá te cobrando por aquilo. Miqueias 7:18 e 19, eu vou ler. Pode ler. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Muito Muito bem. Explica para Amém. nós, Sérgio. Amém. Essas palavras, elas são, podemos dizer assim, são de extrema importância quando nos é apresentada a justiça de Cristo aqui, Sim, que nos dá a garantia de que se nós nos voltarmos para Ele, confessarmos nossos pecados, e não lemos o 1 João 1,9, né? Também fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Amém. Isaías fala, e Miqueias também fala, e ele pode lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso significa que entendemos
de uma forma que infinitamente de Deus colocar distante de nós aquele pecado que nós confessamos verdadeiramente. Amém. O senhor falou Essa, muito. essa, essa, essa forma dele expressar isso, de esquecer, de lançar nas profundezas do mar. Dizer assim, eu estou colocando longe de vocês isso. Sim, Né? Então, isso aí, colocando a sua promessa e a sua justiça quando nós aceitamos e confessamos nossos pecados. verdade. Muito bem colocado, irmão Sérgio. Vamos para a perguntinha 9 aqui, o que Deus espera de nós hoje, né? Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para nós, para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha aqui, esse verso está falando que Cristo, que Deus, ele é rico em perdoar. Que maravilha. O que, o que Deus espera de nós hoje, então, irmão Sérgio? Em resumo, é nos voltarmos para Ele, né? O que Ele Amém. espera de nós é que nós olhemos para o que Ele fez por nós e sintamos que nós somos os devedores. Verdade. Devedores de algo que nós não podemos pagar. E nesse texto eu Então, percebi aqui umas coisas interessantes, irmão Sérgio. Conclui aí, por favor. então, ele diz o seguinte: você não consegue pagar a sua dívida. E além disso, ele assim, volte-se para mim, para que essa dívida ela possa ser cancelada, para que essa dívida possa ser paga, para que ela possa ser concluída. Então, e assim, volte para Deus, o verso diz, né? O verso 7 diz, para que nós possamos converter-nos para Ele se compadecer de nós. Isso é maravilhoso demais, né? Sabemos Sim. que nós temos essa garantia disso. Não, muito bem. Aqui tem essa palavra que eu ia falar, mas o senhor falou, ficou muito bem colocado, nem carece de eu dizer. Muito bom, irmão Sérgio. Muito obrigado. A gente chega ao final aqui, tem uma pequena recapitulação. E aqui para os nossos irmãos, o compromisso de fé, aquele que estiver assistindo, né? Quero experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão. Em quem? Em Cristo Jesus, sem dúvida. Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Eu creio nisso, que Ele pode perdoar os meus pecados. Amém por isso, né? Amém. Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para Ele. Eu aceito. Em nome de Jesus, eu aceito. Amém. Que os nossos Amém. amigos que estiverem assistindo